Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar assentos, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos porteiros. Deus guarde a vida dos porteiros em nome de Jesus. Deus abençoe os porteiros. Quero louvar a Deus também pela vida das intercessoras. Tem intercessoras aí? Amém. Deus abençoe. Os porteiros vieram na chuva, as intercessoras vieram na chuva. Tem recepcionista? Recepcionistas vieram na chuva. Tem mídias, equipe de mídias vieram na chuva também. Glória a Deus. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do ministério de louvor, né? Louvado seja Deus, né? Foram pegos desprevenidos aí, né? Mas Jesus é bom, viu? Jesus é bom. Ele gosta de usar a vida de vocês. Amém. Tenho certeza que vocês foram usados altamente pelo Espírito. Pessoas foram grandemente edificadas em nome de Jesus. Creiam até os ossos. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores dessa igreja, dos obreiros, dos membros, dos congregados. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero louvar a Deus também pela vida de quem está assistindo através das redes sociais. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo através das redes sociais, em qualquer parte de Salvador, em qualquer cidade da Bahia. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas em nome de Jesus. Já aproveito para deixar um abraço para a Ibarque em Pojuca, deixar um abraço para a Ibarque em Pataíba e também deixar um abraço para a Ibarque em Santo Estevão, local que nós estivemos recentemente, no último sábado, em um batismo nas águas maravilhoso, em uma festa para as crianças também maravilhosa. Foi um sábado maravilhoso, extraordinário, para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos de Pojuca, que Deus abençoe todos os irmãos de Pataíba, que Deus abençoe todos os irmãos de Santo Estevão, lá em Fazenda Congas, em nome de Jesus. Irmãos, são 8 horas e 24 minutos. Aqui tem um número pequeno de pessoas, mas eu acredito que todos vocês que estão aqui conseguem ficar comigo pelo menos até as 11 horas da noite. Quem consegue? Amém. Glória a Deus. Está chovendo mesmo, né? Não tem muito para onde correr, né? Eu quero informar os irmãos que eu estou chegando agora porque houve toda uma logística aí complexa. A pastora Fernanda se encontra no médico juntamente com a intercessora Anne. Deve estar chegando do médico daqui a pouquinho. A minha filha está em casa. Peço a oração de vocês pela vida da minha filha. Minha filha está gripada novamente, está com muita secreção. E a orientação é ela não receber frio, não receber chuva, não receber sereno. E eu não tinha como trazer ela para cá, porque eu vim de guarda-chuva. Eu vim também, estou com o sapato aqui molhado, estou com a meia molhada. Gente, dá glória a Deus a si mesmo, diga amém. Ou com o sapato molhado, ou com a meia molhada, o importante é glorificar a Deus, né? Ah, bispo, mas cadê o carro? Eu expliquei para vocês que o carro, no sábado, quando nós saímos lá do povoado, lá de Fazenda Congas, quando estávamos próximo de pegar a BR, o carro parou. Conseguimos botar o carro para funcionar, pegamos estrada. Quando chegou aqui na BR, perto da entrada de Águas Claras, na curva, o carro parou de novo. Conseguimos botar o carro para pegar de novo, na curva. E quando chegou lá perto da minha casa, o carro parou de novo e está parado na porta de lá de casa até o dia de hoje, amém? Mas com o carro parado ou com o carro andando, o importante é que a obra de Deus não pode parar. O carro pode parar, quem não pode parar é a obra de Deus, amém? E eu vou estar pregando hoje com esse negócio aqui, com o notebook, mas não é porque eu quero não, é porque o tablet foi na bolsa da pastora Fernanda, o tablet foi para o médico também. Possivelmente ela vai submeter o tablet a algum tipo de exame, porque pode ser que o tablet esteja gripado também, né? Lá em casa todo mundo pegou gripe. Então ela levou o tablet para o médico também. Então por isso que eu estou usando aqui o notebook.
Ore por mim, porque eu não estou acostumado a pregar com esse negócio aqui. Mas vai dar certo. Diga, vai dar certo, bispo. Amém. Eu creio em vocês. Eu creio em vocês. Vocês falaram que vai dar certo. Eu creio em vocês, em nome de Jesus. Abra a Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Nós estamos no nosso culto de doutrina, né? O nosso culto de ensinamento. A quarta da palavra. O nosso culto da fé inabalável. Nós temos aí quase um ano, todas as quartas-feiras, pregando sobre os milagres de Jesus. O último milagre de Jesus que nós pregamos foi o milagre de número 38, na semana passada. Mas vamos continuar dentro da série Os Milagres de Jesus. Vamos falar agora a respeito de outros milagres não escritos. Repita comigo: existem milagres que não foram escritos. Amém, glória a Deus. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Quem achou, diz graças a Deus. Muito bem. João capítulo de número 20. Olha aí, ó. O negócio já começou a dar errado aqui, ó. Me ajuda aqui, Jesus. Diga, vai dar certo, bispo. Vocês têm que falar isso, que é para poder eu acreditar que vai dar certo. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: de quem é essa outra Bíblia que está aqui? Essa daqui é a minha. Essa grande aqui. De quem é essa? Eu coleciono Bíblia, viu, missionário? Se deixar perto da minha, eu posso levar a sua Bíblia, viu? João capítulo 20, verso 30 e 31 diz assim: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais, ou muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes milagres que foram relatados, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: Jesus, pois operou também na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Está assim também na tradução de vocês? Não apareceu aqui não? Está assim na tradução de vocês? Ó, olha aqui, que não estão escritos neste livro. Que livro é? Na Bíblia. Então, o evangelista João, ele faz uma afirmação nesse texto, que existem muitos milagres que Jesus operou, que aconteceram, mas que não estão escritos na Bíblia. Diga glória a Deus. E isso é muito fácil de entendermos. Por que é muito fácil de entendermos? Porque existem os milagres que Jesus operou diretamente, existem os milagres que Jesus operou através dos apóstolos na igreja primitiva, existem os milagres que Jesus operou através da vida dos discípulos, e existem os milagres que Jesus operou através da sua vida. Se eu tivesse aí, eu teria dado glória a Deus, porque é um privilégio para mim e para você sermos usados por Deus, sim ou não? Jesus operou milagres através da vida de vocês. Há pouco tempo atrás tinha uma irmã nossa que estava afastada do evangelho. Ela ouviu vocês cantando uma canção,
Deus de restauração. E ela disse que passou a madrugada ouvindo a música, repetindo a música várias vezes. E no dia seguinte ela tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Vou renovar minha aliança com Cristo, vou me batizar nas águas e não vou sair mais dos caminhos do Senhor. É a nossa irmã Kelly Andrade. Então Jesus, ele continua operando milagres que não estão escritos neste livro. Diga glória a Deus. Mas não apenas o ministério de louvor, os pastores, os pregadores, as intercessoras, a portaria, quando recebe alguém que encanta essa pessoa que chegou para visitar a igreja, a equipe de mídias, quando posta um vídeo nas redes sociais e alguém é alcançado e transformado, um membro da igreja, um congregado que convida alguém e esse alguém se converte, uma esposa que passou anos orando pela vida do marido e o marido se converte e hoje está fazendo a obra de Deus ao lado dela. É Jesus operando milagres através da minha vida e da vida de vocês, milagres que não estão escritos neste livro, mas são milagres. Olhe para alguém e diga: você é um milagre. Glória a Jesus. Venha comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao 25, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Olha o que o texto diz: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o que o texto diz: e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava a todos. Diga glória a Deus. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de outras terras além do Jordão. Diga glória a Deus. Então você percebe aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, 24 e 25, uma outra quantidade de pessoas que foram curadas por Jesus, mas os seus nomes não são citados. Como esses milagres aconteceram, não está escrito neste livro. Mas o que realmente importa é que os milagres aconteceram. O que realmente importa é que as enfermidades e os tormentos caíram por terra. O que realmente importa é que os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos foram curados, foram libertos. Diga glória a Deus. Mas percebam isso aqui, irmãos, no verso 23. O verso 23 de Mateus capítulo 4 precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Porque no verso 23 tem uma afirmação. Mateus afirma que Jesus ensinava e pregava. Espera aí, Jesus ensinava e pregava nas sinagogas? Era. Mas por que Mateus escreve assim? Separado, pregava e ensinava. Tem uma explicação para isso. Porque a pregação proclama o evangelho, enquanto o ensino
explica o evangelho com detalhes e a aplicação da palavra. Diga glória a Deus. Então, Mateus está nos ensinando que pregar é diferente de ensinar. Pregar é uma coisa e ensinar é outra. Porque pregar, você está proclamando o evangelho em qualquer lugar que você pisa, em qualquer lugar que você vai. Quem nunca viu dentro de um ônibus, dentro de uma Topic, alguém se levantar e começar a pregar o evangelho dentro de um ônibus? Todo mundo já viu. Em uma estação de ônibus, em um ponto de ônibus, alguém se levantar, o Espírito Santo tomar e começar a pregar as boas novas do reino, proclamando o evangelho. Mas quem nunca viu, também na segunda-feira, no nosso curso, no domingo de manhã, no nosso discipulado, ou aqui na quarta-feira à noite, o ensinamento da palavra e a aplicação da palavra para os nossos dias. Todos vocês já viram. É importante prestar atenção aqui, que o texto fala que os endemoniados foram curados, os lunáticos foram curados e os paralíticos foram curados. Mas o que é um lunático? Quem são esses lunáticos? Os lunáticos eram pessoas dementes, sejam pessoas dementes por possessão de demônios ou por doenças físicas, mas eram pessoas dementes que eram chamados de lunáticos. Bispo, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver, porque o texto diz endemoniados, lunáticos e paralíticos. Isso quer dizer que Jesus não desprezava ninguém. Se fosse endemoniado, ele queria curar, ele queria libertar. Se fosse lunático, ele queria curar, ele queria salvar. Se fosse paralítico, ele também queria curar. Bispo, e o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver tudo com isso. Porque a partir do momento que o meu mestre, que o seu mestre, que o nosso mestre não desprezava ninguém, a Bíblia está dizendo para mim e para você: não despreze ninguém. Olhe para alguém e diga isso. Não despreze ninguém. Fale de novo, fale aí para 10 pessoas, pela fé. Não despreze ninguém. Eu sei que está difícil achar 10 pessoas. Eu sei. Em um dia de chuva como hoje, você acha 10 pessoas perto de você, com a igreja cheia do jeito que está. Eu sei que está difícil, mas é pela fé. Não despreze ninguém. E por que nessa noite, nesse culto de doutrina, nesse culto de ensinamento, Jesus está nos ensinando isso através da sua palavra? Porque nós costumamos desprezar pessoas. Geralmente, nós damos importância para as pessoas que são mais abastadas, as pessoas que falam bem, as pessoas que se vestem bem, as pessoas que têm um bom perfume, as pessoas que têm um carro, as pessoas que têm um bom salário, as pessoas que têm um bom dízimo, as pessoas que moram em uma boa casa. Geralmente nós costumamos dar importância para as pessoas que são destaque. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos desprezar ninguém. Nós temos que amar a todos, orar por todos e zelar por todos, pelo branco, pelo negro, pelo pardo, pelo índio, pelo cigano, pelo quilombola, pelo rico, pelo pobre.
para quem tem casa própria, para quem não tem, para quem é alto, para quem é baixo, amar a todos, cuidar a todos, quem mora na cidade, quem mora na zona rural, quem mora no bairro nobre, quem mora na periferia, todos merecem a mesma atenção, o mesmo amor e o mesmo cuidado. Diga glória a Deus. Muito bem, vamos comigo até Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Olha o que o texto diz. E chegada a tarde, deixa eu voltar aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, para ver se fugiu alguma coisa aqui daquilo que Deus plantou no meu coração. Voltando cá em Mateus capítulo 4, versículo 23, 24 e 25. Percebam que no versículo 24, Mateus capítulo 4, versículo 24, o texto diz assim, ó: e a sua fama correu. A fama de quem? A fama de quem? A fama de Jesus. E a sua fama correu por toda a Síria. Um pouco mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso aqui, sobre fama, viu? Guarda essa informação aí, porque não sou eu que estou dizendo não. É a Bíblia que está afirmando que Jesus tinha fama, e que a fama dele crescia dia após dia, na Síria, na Galileia e por onde ele passava. Aqui apareceu fama também? Apareceu fama. Na sua Bíblia está escrito fama? Você tem que ouvir a pregação e tem que conferir na Bíblia. Tem que fazer igual os irmãos de Bereia, os crentes bereanos. O pastor está pregando e você tem que conferir na Bíblia para ver se está certo. Tem pastor que não gosta não, mas eu gosto. Tem que conferir na Bíblia, porque a pregação ela não pode fugir da palavra de Deus. Muito bem, vamos agora para Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. O texto diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Trouxeram muitos o quê? Endemoniados. E Jesus, com a sua palavra, expulsou deles todos os espíritos imundos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz assim no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga glória a Deus. Agora o evangelista Mateus, ele está nos dando um outro ensinamento poderoso. Ele está nos mostrando como era pautado o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, ele era pautado no ensino da palavra, na aplicação da palavra, na pregação da palavra, na vida eterna, na libertação dos endemoniados e na cura dos enfermos. Diga glória a Deus. Perceba que aqui tem duas bases do ministério de Jesus. O texto diz: e com a sua palavra, verso 16, e com a sua palavra, Jesus expulsou deles todos os espíritos imundos, e com a sua palavra, curou todos os que estavam enfermos. Se tem um negócio que tem que ser uma marca na vida de um levita, na vida de um ministro de louvor, na vida de um pregador, na vida de um obreiro, o que tem que ter de marca de Cristo na minha vida, e o que tem que ter de marca de Cristo na sua vida, são as marcas que tinham no ministério de Jesus. Bispo, o senhor pode explicar melhor? Posso. Você, como crente, como servo de Deus, você tem que acordar todos os dias pensando de que maneira
Jesus vai usar a sua vida. Você tem que pensar quem é que Jesus vai usar, ou melhor dizendo, como Jesus vai usar a sua vida para pregar a palavra de Deus para alguém, ou para ensinar a palavra de Deus para alguém. Todos os dias temos que acordar pensando: como eu vou pregar essa semana a palavra de Deus? Como eu vou ensinar a palavra de Deus? E hoje, irmãos, você pode pregar, você pode ensinar em um púlpito, como eu estou fazendo aqui, mas você pode fazer uma live na sua casa, com aparelho celular. Você pode gravar um vídeo no seu trabalho, na sua casa, colocar no seu story, na sua rede social, mandar no WhatsApp de alguém, mandar um texto para alguém, mandar um áudio para alguém, falando o nome da pessoa. Quando você realmente quer pregar para alguém, através das redes sociais, você utiliza os mecanismos digitais, mas você fale o nome da pessoa, porque aquela pessoa vai se sentir importante, vai saber que você está falando com ela. Só que tem gente que pega aquelas mensagens prontas, automática, e manda para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Isso não tem efeito nenhum, irmãos, porque as pessoas percebem que aquilo não é uma mensagem encaminhada para 1 milhão de pessoas. Aí a pessoa olha, passa com o dedo e não dá importância. Mas quando você digita o nome dela, quando você fala o nome dele, aquela pessoa sabe: Deus está falando comigo através da vida do meu irmão. Deus está falando comigo através da vida da minha irmã. Então existem várias formas de evangelizar, de pregar e de ensinar. Só que isso precisa queimar dentro de mim, precisa queimar dentro de você. Você precisa ter esse desejo. Jesus, quem é que o Senhor vai me usar para curar hoje? Jesus não está mais aqui na terra. Eu preguei sobre os 38 milagres que ele fez quando ele estava aqui na terra. Já que ele não está mais aqui na terra, ele vai curar como? Olhe para alguém e diga: através da sua vida. Aponte para ele assim: Jesus vai curar através da sua vida. É através da sua vida que Jesus vai curar. E como é que Jesus vai te usar? Quando você perder a timidez, quando você passar a usar a fé. Tem alguém enfermo, ore por ele. Tem alguém endemoniado, ore por ele. E se não for curado, bispo, eu faço o quê? Nada, você não tem que fazer nada, você só tem que orar. Não é você que cura, quem cura é Jesus. Mas você precisa o quê? Orar. Bispo, no caso do demônio, você tem que ir com cautela. Você tem que ir com cuidado. Porque se tiver você sozinho, se tiver você sozinha na frente de um endemoniado, e for um endemoniado muito poderoso, e não obedecer o seu comando, você pode tomar uma carreira. Então você tem que ir com prudência e com cautela quando se trata de demônios. Quando se trata de demônios, não pode ir de qualquer maneira, não. Tem que ter cuidado. Perceba, irmãos, isso aqui é muito importante. Ó. Vamos para a aplicação da palavra. Muito importante isso aqui. Ó. Eram tantas profecias se cumprindo ao mesmo tempo, que parecia que Jesus andava com o Antigo Testamento nas mãos, buscando cumprir as profecias do Antigo Testamento.
Mas a verdade era que cada instante um evento admirável ocorria. E tanto os discípulos quanto o povo percebiam logo que era o cumprimento de uma profecia da lei e dos profetas sobre o Messias, o prometido, lá no Antigo Testamento. Irmãos, tinham profecias que tinha mais de 1000 anos que foi revelada e se cumpriu na vida de Jesus. Por exemplo, Salmos 22, era uma profecia a respeito de Jesus que tinha mais de 1000 anos. Quando você volta aqui, em Isaías 53, e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, essa profecia tinha 750 anos antes de Cristo, mas se cumpriu em Cristo. Diga glória a Deus. Importante dizer que todas essas obras de curas realizadas por Jesus Cristo lhe custaram muito caro fisicamente, falando, conforme está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 30, e Lucas capítulo 8, versículo 46. Os cristãos de hoje, preste atenção isso aqui é muito importante. Os cristãos de hoje em dia, pode ter uma ideia desse desgaste físico e emocional enfrentado por Jesus quando participam ativamente de qualquer um dos ministérios da igreja. Pastor Anderson, Marcos capítulo 5, versículo 30 e Lucas capítulo 8, versículo 46 vai mostrar para nós o desgaste físico e o desgaste emocional que Jesus sentia quando ele estava operando, trabalhando na época dele. Mas para nós, hoje em dia, entendermos o que Jesus passou, nós precisamos fazer parte de algum ministério da igreja. E eu separei alguns aqui, que são ministérios árduos, difíceis. Evangelização, exposição da palavra. Tem algumas pessoas que acham que é muito fácil estar aqui agora, pregando a palavra de Deus, fazendo a exposição da palavra. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil porque existe nesse momento uma guerra. Existem demônios nesse momento que querem me matar para que eu não consiga chegar até o término da mensagem. Eu preciso estar aqui, mas eu preciso estar coberto de oração. Se a igreja estiver dispersa, eu posso desmaiar aqui, como já aconteceu aqui na igreja. Se a igreja não estiver ligada, demônios podem me atacar, ou pode atacar alguém aí embaixo, pode atacar alguém lá do outro lado, porque existe uma guerra entre a luz e as trevas. Entende? Então a exposição da palavra há um desgaste muito grande. A evangelização há um desgaste. O louvor. Eu estava ali, o meu irmão falou: eu estou ficando sem voz. Por quê? Porque existe um desgaste. Percebam que você passa o dia trabalhando, ele trabalha 12 horas, verbalizando, falando com as pessoas, mas a voz não vai embora. 12 horas de trabalho, falando o tempo todo, e a voz não vai embora. Mas em um período de louvor, a voz começa a ir embora. Por quê? Porque tem um desgaste, tem uma guerra espiritual por detrás. Enquanto os levitas, meu Deus, enquanto os levitas estão aqui em cima da plataforma, tocando, cantando, tem que ter alguém orando por eles, tem que ter alguém intercedendo, tem que ter alguém na brecha. Quando tem alguém aqui pregando, tem que ter alguém na brecha, porque há um desgaste. Se tiver alguém ali na portaria, tem que ter alguém orando pelo porteiro. Se tiver alguém em pé aqui na intercessão, tem que ter alguém orando pela intercessora.
A intercessora ora pela igreja e tem que ter alguém orando pela intercessora. É um orando pelo outro, por causa do desgaste físico e emocional. Então, a exposição da palavra, a evangelização, o louvor, a adoração sincera, as missões, a cura, o ministério da cura, o ministério da oração, o ministério da libertação, o ministério do aconselhamento, a administração, a contribuição, a ação social e muitos outros ministérios espalhados dentro de uma igreja, exige muito de cada um de nós. Há um desgaste muito grande, físico, emocional. O ideal seria eu preparar o sermão, ter um período de descanso, para depois pregar. Mas hoje não tive como. Foi terminando o sermão, colocando o notebook dentro da pasta e vindo para cá. O dia todo sentado numa cadeira, olhando para um computador. A mente fica cansada, os olhos ficam cansados. Há um desgaste físico, há um desgaste emocional. Você não bebe água direito, você não se alimenta direito, você não levanta. A mente cansa, o corpo cansa. O raciocínio, porque há um desgaste físico e emocional em todos os departamentos, em todos os ministérios de uma igreja. E Jesus viveu isso também. Mas só descobre que isso que Jesus viveu, quem realmente se envolve em cada rede, em cada departamento, em cada ministério. Quem se envolve com entrega, quem se envolve com intensidade, porque o corpo vai sentir. Eu costumo dizer que se eu tiver que cair, eu vou cair atirando, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Perceba que o varão disse: a minha voz está começando a ir embora, mas ele não parou. Se tivesse que cair, ia cair atirando. Pois a verdadeira obra cristã requer do Espírito Santo o mesmo poder demandado da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, pastora Margarida, não tem como fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Repita isso comigo, diga: não tem como fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito, o corpo não aguenta. Porque há um desgaste muito grande. Diga glória a Deus. Venha comigo, vamos em Mateus. Deixa eu voltar aqui para ver se eu deixei escapar alguma coisa aqui. Mateus capítulo 8, versículo 16. O texto diz: sua palavra expulsou deles os espíritos imundos e curou os que estavam enfermos. Irmãos, existe um negócio chamado autoridade na palavra. Olhe para alguém e diga: você precisa ter autoridade na palavra. Tem outro negócio chamado ousadia no espírito. Olhe para alguém e diga: você precisa ter ousadia no espírito. Irmãos, não adianta ser crente se não tiver autoridade na palavra. Não adianta ser crente se não tiver ousadia no espírito. Por quê? Porque se o demônio manifestar, você vai precisar desses dois elementos: autoridade na palavra e ousadia no espírito. Autoridade na palavra para dizer: está amarrado em nome de Jesus. E ousadia no espírito para não ter medo dele. Porque você sabia que tem crente que tem medo de pessoas endemoniadas? Tem crente que tem medo de pessoas endemoniadas. Tem. Eu já vi crente com bastante tempo, obreiro. Eu já vi obreiro com medo de pessoas endemoniadas.
E obreiro não pode ter medo de pessoas endemoniadas. Porque o obreiro precisa ter autoridade na palavra e ousadia no espírito. Repita comigo, diga: todo obreiro precisa ter autoridade na palavra e ousadia no espírito. Tem que ter. Já foi derramado sobre você. Só que existe uma diferença entre estar derramado na sua vida e você exercitar isso. Existe uma diferença. Venha comigo em Mateus capítulo 15, versículo 29 e 31. Mateus capítulo 15, versículo 29 e 31. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia. Está aparecendo aqui? Tá. E subindo ao monte, assentou-se lá. Subindo aonde? Ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos doentes. E os lançavam aos pés de Jesus. E Jesus sarou a todos eles. Diga glória a Deus. Diga: Jesus sarou a todos eles. Diga assim: eles quem, bispo? O texto responde aqui, ó: os coxos, os cegos, os mudos, os aleijados, todos foram curados por Jesus. Verso 31. Mateus 15, verso 31. De tal forma que a multidão se maravilhou, vendo o quê? Vendo os mudos falarem, vendo os aleijados ficarem sãos, vendo os coxos começarem a andar e vendo os cegos começarem a enxergar. E assim glorificavam o Deus de Israel. Diga glória a Deus. Irmãos, se vocês observarem, eu comecei a pregar sobre os milagres de Jesus no mês de janeiro desse ano. Cada quarta-feira eu preguei sobre um milagre. Hoje eu estou fazendo aqui um apanhado geral. O último milagre que eu preguei foi na quarta-feira passada. Pode observar que a maioria dos milagres, o texto diz: e glorificavam a Deus, e saíram exaltando a Deus, e saíram glorificando o nome do Senhor. Bispo, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo, você tem a ver tudo com isso. Nós temos a ver tudo com isso. Por quê? Porque nessa noite nós estamos em um lugar, em um ajuntamento, onde Jesus já operou vários milagres. Esse moço ali, Bob, um dia me ligou e me disse: PR, estou internado e vou operar. Estou sentindo uma dor aqui, descobri que eu estou com... Foi apêndice? Está vivo porque Deus quis. Porque tem pessoas que apêndice estoura, causa uma sepse, uma contaminação generalizada e a pessoa morre. Está vivo porque Deus quis. Esse rapaz aqui, ó, Anderson, quase fica cego outro dia, há algum tempo atrás. Está enxergando, chegou a ter uma bola branca, uma nuvem branca, que dava para você ver o olho dele com a mancha branca. Se você olhar agora, não olhe de muito perto, porque ele é casado e a mulher dele está ali do lado. Mas se você olhar agora, os olhos dele estão normal. Foi o médico? Não, o médico foi o canal. Que operou o milagre foi Jesus. Esse rapaz ali, ó, passou uma vida inteira dependente do álcool. Jesus o libertou, nosso irmão Ivo. Hoje é obreiro da casa do Senhor. Quem fez isso? Jesus.
Tem duas mulheres aqui nessa noite, aquela dali, Cláudia, aquela dali, Valdiné, que poderiam estar loucas, trancadas dentro de um quarto escuro, tomando remédio controlado, porque perderam seus filhos. Mas o Espírito Santo, assim como fez na vida de Ezequiel, colocou elas de pé novamente. Quem fez isso? Jesus. Essa moça aqui, a pastora Margarida, quase perde esse moço aqui, quando estava nascendo, no nascimento dele. Mas Jesus teve misericórdia e deu vida para ele. Está vivo, fazendo a obra de Deus. Quem fez isso? Jesus. Mas a pergunta que fica é: por que todos esses milagres que eu preguei, as pessoas depois do milagre passavam a glorificar, passavam a exaltar, passavam a glorificar, passavam a exaltar, e nós ficamos murchos, calados, já que nós também estamos vivendo milagres, já que Deus também está operando nas nossas vidas. Se eles tinham boca para glorificar, nós também temos boca para glorificar. Diga glória a Deus. Perceba isso aqui, ó, irmãos. Perceba isso aqui, ó, igreja, no verso 29. Mateus capítulo 15, versículo 29. Ó. Esse monte, o texto diz que Jesus subiu a um monte e assentou-se no monte. Olha, esse monte que Jesus subia era atrás de uma planície em Cafarnaum, no sentido de quem sobe para o mar da Galileia. Preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Era neste lugar que Jesus costumava pregar, era neste lugar que Jesus costumava ensinar, e era neste lugar que Jesus costumava curar as muitas pessoas que o procuravam. Foi neste mesmo lugar que Jesus pregou o Sermão da Montanha, conforme Mateus capítulo 5, versículo 1. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. Irmãos, se até Jesus tinha um lugar de encontro, um lugar de ajuntamento, se até Jesus tinha um lugar que ele costumava pregar, que ele costumava ensinar, que ele costumava profetizar, que ele costumava curar, que ele costumava libertar, nós também precisamos de um lugar para nos reunir, para fazer a mesma coisa, para pregar, para ensinar, para curar, para libertar, para profetizar. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: Deus quer usar a sua vida. Diga assim: aonde? Diga assim: aqui neste lugar, no lugar que você foi plantado. No lugar em que você está plantado é o lugar que Jesus quer te usar. E Ele vai usar a sua vida. Você só precisa querer que Ele use a sua vida. Eu disse que a gente ia até 23 horas, não foi isso? Posso ouvir um amém? Se não tiver amém, a gente vai até 0 hora. Com amém a gente vai até 23. Sem amém a gente vai até 0 hora. Marcos capítulo 3, venha comigo, Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12. Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12. Olha o que o texto diz aí. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Irmãos, eu não sei se vocês estão prestando atenção, desde a hora que eu comecei a abrir a boca, mas olha a quantidade de cidades, de lugares que Jesus ia. Detalhe, ele ia andando. Não tinha carro, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha Uber. Ele não tinha cavalo manga larga, ele não tinha cavalo sangue puro. Era tudo na paleta, como dizem por aí, era na 11, ó, na 11 é andando. Missionária Valdinéia, quando o povo falava comigo assim, eu vou na 11, eu achava que era na Cajazeira 11, até eu descobri o que era na 11, demorou demais.
como eu tinha vergonha de perguntar, eu ficava assim com a cara de bobão, sem entender. Aí um dia eu disse, o que é na 11 mesmo? Aí botaram o dedo assim na 11, ó, andando. Eu digo, misericórdia. Então meu Jesus andava muito, mas ele andava muito porque ele amava as pessoas. Ele andava muito porque ele amava curar. Hoje é uma guerra para poder a gente chegar na igreja. Irmãos, missionário, Jesus andava quilômetros. Jesus andava um dia inteiro, 2 dias, 3 dias andando para chegar em um lugar para curar alguém. Hoje em dia é uma guerra para a gente chegar onde? Na igreja. E há quanto tempo, bispo? Tem uns que é 1 minuto. Tem outros que é 5 minutos. Tem alguns que são 10 minutos. Tem alguns que é meia hora. Talvez tenha algum aí que seja 1 hora, 1h30. Você é quanto tempo, Cláudia, para chegar aqui? Você não perdeu ônibus há quanto tempo? 2 horas? Ah, está no lucro. 2 horas? Jesus andava um dia inteiro para poder fazer a obra, para exercitar o ministério dele. 2 horas? Glória a Deus por sua vida. Eu agora onde eu estou morando aqui, na chuva, eu gastei uns 10 minutos na chuva, andando, com medo do vento jogar meu guarda-chuva longe. Porque de manhã, quando eu fui levar minha filha para a escola, o vento, veio um vento atrapalhado assim, pegou meu guarda-chuva, virou pelos avessos, entortou todinho, guarda-chuva barato. É um negócio sério. Pobre sofre, irmãos. Mas o mais importante é que Jesus me ama e que Jesus te ama. Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 12, diz assim: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia. E olha só, uma multidão da Galileia, uma multidão da Judéia. Aí o texto diz, uma multidão de Jerusalém, da Idumeia, de terras além do Jordão, e de perto de Tiro, e de perto de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia Jesus, vinham ter com ele. E disse aos seus discípulos, que se tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que a multidão não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se lançavam sobre ele para que lhe tocassem. E os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e chamavam ele dizendo, tu és o Filho de Deus. Até os demônios reconhecem a majestade de Jesus. Até os demônios reconhecem a majestade de Jesus. E Jesus os repreendia muito com ordens para que não o manifestasse antes do tempo. Aqui tem muita coisa para a gente entender. Percebam que o versículo 12, o último versículo, diz que Jesus repreendia os demônios com muitas ordens para que os demônios não manifestassem antes do tempo o nome dele. Se vocês observarem no livro de Marcos, sempre que Jesus curava alguém, ele dizia, não diga que foi eu não, porque não estava na hora de Jesus ser manifestado. Porque se Jesus fosse manifestado antes da hora, o Sinédrio ia tentar matar Jesus antes da hora. Porque até para matar Jesus tinha a hora e o momento certo. Não podia ser antes da hora. Então Jesus sempre dizia, não diga que foi eu que te curei. Mas no caso dos demônios, Jesus tinha que dar ordem para o demônio, cale sua boca, porque senão o demônio ia dedar Jesus. Perceba que esse demônio aqui, quando manifestou, no versículo 11, olha o que ele fez, tu és o Filho de Deus. O que é que o demônio estava fazendo aqui? Ao mesmo tempo, pastor Anderson, que o demônio estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, ao mesmo tempo que ele estava reconhecendo
a majestade de Jesus, ele também estava tentando outra coisa. O que é que ele estava tentando? Ele estava tentando denunciar Jesus, para que os inimigos de Jesus se reunissem para caçar Jesus. Mas o que é que o texto diz? Jesus repreendia os demônios e dava ordem para que os demônios ficassem o quê? Calados. Importante isso aqui, ó, igreja. A popularidade de Jesus. Eu disse que eu ia voltar aqui, né? Eu falei, há poucos instantes atrás, eu falei sobre a fama de Jesus, não foi? Sobre a fama? Aí eu falei, mais um pouquinho adiante, vamos voltar a falar sobre a fama. Fama e popularidade, praticamente a mesma coisa. A popularidade de Jesus crescia assustadoramente, dia após dia. Vejam que Marcos, em seu livro, descreve uma lista grande de lugares em Israel e também de outras nações, como a Idumeia, de pessoas que vinham até Jesus. Por quê? Por causa da fama dele. Por quê? Por causa da popularidade dele. A fama dele começou a crescer. A popularidade dele começou a crescer. As pessoas começaram a ouvir falar. Esse homem cura. Esse homem liberta. Esse homem opera milagres. Esse homem opera sinais. Esse homem é o Messias. E começou a se reunir grandes multidões, por causa da fama e por causa da popularidade. Mas percebam que Jesus não estava preocupado com fama. Jesus não estava preocupado com popularidade. Porque sempre que ele curava alguém, ele dizia o quê? Não diga que foi eu. Não diga para ninguém que foi que te curou. Porque ele não estava preocupado com a fama. Não estava. Quem se preocupa com fama somos nós. Nós que nos preocupamos com fama. Jesus não. Jesus se preocupava em ver pessoas livres, pessoas libertas, pessoas salvas. Perceba aí no verso 9. No verso 9, Marcos capítulo 3, verso 9. Perceba que o texto fala sobre um barquinho. E Jesus sempre orientava os discípulos para deixar um barquinho sempre pronto. Entendam isso aqui, igreja. Sinais versus ensino. Por que Jesus pedia para deixar um barquinho sempre pronto na beira da praia? Porque tinha um momento de Jesus curar as pessoas, de Jesus operar os sinais, mas tinha um momento também de Jesus ensinar a palavra. Para Jesus era mais importante ensinar a palavra do que curar. Mas quando vinha gente demais, o que é que ele fazia? Ele usava o barquinho como uma plataforma. Ele usava o barquinho como uma plataforma para que ele pudesse ficar um pouco afastado, fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus. Porque se fosse fazer gosto ao povo, o povo ia ficar oprimindo Jesus o tempo todo, e ele nunca ia ter tempo de parar para ensinar a palavra. É por isso que no verso 9, ele diz assim, e Jesus disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse. Diga glória a Deus. Venha comigo, Marcos capítulo 6, versículos 53 e 56. São 9 horas e 20 minutos. Temos ainda algum tempo até as 23 horas. Diga glória a Deus. E fique despreocupado. Eu estou daqui observando tudo. É muita gente passando com guarda-chuva para lá, guarda-chuva para cá. Isso é sinal que lá fora ainda está chovendo. E aqui você não percebe porque o telhado está em dias. A equipe de manutenção sempre deixa o nosso telhado em dias e não tem chuvisco nenhum aqui dentro. Aqui você está protegido da chuva. Diga glória a Deus. Olhe para essa pessoa e diga que você não vai ficar gripado não, vaso. Ô glória.
Bispo, mas eu preciso ir que eu vou trabalhar amanhã. Eu sei, o WhatsApp está te esperando. E a televisão. Marcos capítulo 6, versículos 53 ao 56. Diz assim: e quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo todo o povo conheceram. Conheceu quem? O povo conheceu quem? Diga: Jesus. Não tenha medo não, foi Jesus mesmo. Verso 55. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que Jesus estava, todas as pessoas que estavam enfermas, eles traziam na presença de Jesus. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, em qualquer lugar que Jesus passava, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, pelo menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam, saravam, eram curados. Diga glória a Deus. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Atenção aqui, ó. Genesaré era uma planície muito fértil a sudoeste de Cafarnaum. Até o povo daquele lugar era fértil na fé, na pessoa de Jesus, pois eles demonstravam ter tanta fé em Jesus Cristo, que bastava tocar na borda do manto de Jesus, eles eram logo curados das doenças e das enfermidades. Diga glória a Deus. Irmãos, esse momento aí, pastora Margarida, Igreja de Cristo, esse momento aí, ó, que Marcos narra, especialmente quando fala aí a respeito da praça. Chegaram em uma praça e trouxeram todos os doentes daquela região para Jesus curar. Esse momento aí deve ter sido ao mesmo tempo assombroso e extraordinário. Porque imagine chegando gente em leito de tudo quanto é lugar, jogando em cima de Jesus em uma praça, e as pessoas tocando no manto de Jesus e sendo curadas. Assombroso pela quantidade, extraordinário pelo poder de Deus. Bispo, mas o que é que a gente aprende aqui? O que a gente aprende aqui é usar a fé. O que a gente aprende aqui é usar a fé. É usar a fé como? Irmãos, se eles tiveram essa ideia de tocar na borda do manto de Jesus para serem curados, missionária Valdinéia, é porque um dia eles ouviram falar de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. A notícia correu. Como foi que essa mulher foi curada? Ela tocou na orla do manto de Jesus. A notícia deve ter chegado nessa cidade, e os enfermos entenderam o seguinte: se aquela mulher foi curada, eu posso ser curado também. Se aquela mulher foi sarada, eu posso ser sarado também. Se aquela mulher conseguiu tocar na orla do manto dele, eu posso tentar tocar também. E se eu tocar, eu também serei curado. Diga glória a Deus. Não vou colocar você nessa situação, não. Eu ia pedir para você cantar uma música do Trazendo a Arca chamada Pra Tocar no Manto. Você não conhece não, não é do seu tempo não, se você não era nascido não. Vamos voltar para cá.
para tocar no manto, a música antiga. Bispo, eu não entendi essa explicação. Irmãos, você só vai ser usado se você usar a fé. Deus só vai te usar se você usar a fé. Eu me lembro de uma época que eu não tinha nem coragem de pegar no microfone. Porque se eu pegasse no microfone, eu sentia que o microfone estava dando choque e ele ia escapulir da minha mão. Eu me lembro de uma época que na escola, se a professora dissesse: Luiz, vem aqui no quadro negro escrever alguma coisa, eu não ia. Porque se eu fosse, eu ia levantar da cadeira, vinha andando, no meio do caminho eu desmaiava. De medo, de vergonha e de timidez. Mas um dia, quando eu cheguei na portaria da igreja, eu olhei para o altar, vi alguém pregando. Eu olhei de lá e disse dentro de mim: um dia eu chego ali. Um dia eu chego lá. Como? Pela fé. Por que pela fé? Porque eu não sabia nem fazer um ó com copo. Eu só conhecia 2 capítulos da Bíblia, Salmo 23 e Salmo 91. Eu era tão ruim de Bíblia, pastora, nessa época que eu era porteiro, que se me mandasse procurar Gênesis, eu tinha que ir no índice para achar Gênesis. Se me mandasse procurar Apocalipse, eu tinha que procurar no índice. Porque eu só sabia onde estavam 2 livros, Salmo 23 e Salmo 91. Mas ali na portaria, eu resolvi usar a fé. E eu disse: se ele chegou lá, um dia eu vou chegar também. Foi exatamente o que essas pessoas fizeram. Se a mulher foi curada tocando na borda do manto dele, eu também vou tocar e eu também serei curado. Se Jesus usou a virtude dele para curar ela, Jesus vai usar a virtude dele para me curar também. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 40. Lucas capítulo 4, verso 40 diz assim, ó: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles, Jesus os curava. Diga glória a Deus. E aqui agora a gente entra no último versículo da noite, João capítulo 20, verso 30 e 31, que foi onde nós começamos hoje e aonde nós vamos encerrar. João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Perceba que aqui João, ele está fazendo 2 afirmações. Ele está dizendo que Jesus operou uma quantidade muito grande de milagres, mas que não teve como escrever neste livro. Mas ele diz assim, ó: porém estes milagres que foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, para que creiam que Jesus é o quê? O Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Diga glória a Deus. Isso aqui precisa chamar a minha e a sua atenção. Nós não podemos ler um conjunto de textos como esse e não perceber que Jesus está querendo falar comigo e com você, né? Irmãos, guarde isso aqui, ó igreja. João foi testemunha ocular da vida e da grande obra de Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo de Deus, o Messias prometido, o Filho de Deus. A paixão e missão de João foi ver o mundo compreendendo essa verdade
e vivendo com fé em Jesus, pelo grande poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso advogado e o nosso consolador, agindo em nós e através de nós. Diga glória a Deus. Todos esses milagres que eu falei anteriormente, os 38 milagres, todos esses milagres representam uma variedade de maneiras pelas quais Jesus exibiu poderes sobrenaturais, de acordo com os evangelhos. Diga glória a Deus. Os milagres também enfatizam temas recorrentes, como a importância do exercício da fé em todos os momentos de nossa vida. Preste atenção nisso aqui agora. O livro de João não tinha o objetivo de registrar um grande número de milagres. Não. O livro de João não tinha esse objetivo de registrar um número grande de milagres. É por isso que ele disse que ele viu muitos milagres, mas que nem todos os milagres que ele viu estavam registrados no livro. Porque João não tinha esse objetivo de registrar um número grande de milagres, mas sim que todos creiam que Jesus Cristo tem vida eterna e não foque tanto em milagres ou em bens materiais, mas foque na sua salvação e na salvação da sua família. Foque na sua salvação e na salvação da sua casa. Diga glória a Deus. O outro objetivo do verso 30, o outro objetivo no verso 30, é que devemos crer inegavelmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olhe para alguém e diga: precisamos crer inegavelmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode ficar de pé, aplaudindo Jesus.